Meu nome é Luiz, prazer, eu sou médico psiquiatra aqui em São Paulo, conheço grande parte aqui de vocês e eu tenho o prazer hoje, agradeço o convite do Guido, para falar sobre um tema que eu tenho uma paixão muito especial aí já há alguns anos. Eu já uso na prática clínica a genotipagem nos últimos pelo menos 5 anos. E eu acho que ela tem me ajudado muito a conseguir alguns avanços em alguns tipos de paciente que eu queria demonstrar para vocês quais são e o que ela pode ajudar a gente nesse processo. O meu consultório basicamente é constituído em transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Esse é o meu maior foco e é onde eu vou dar o maior foco aqui na aula, porque é o feijão com arroz, né, dentro da psiquiatria. A gente vai dar uma citada em relação aos quadros psicóticos, etc. e tal, mas a gente sabe que grande parte da maioria a gente está falando de quadros depressivos unipolares, bipolares e transtornos de ansiedade, tanto TAG quanto transtorno do pânico, entre outros. Esses são os meus conflitos de interesse, eu sou palestrante de algumas indústrias e falo de alguns produtos que eu tenho especial apreço, né? Então, entre eles, os que eu mais costumo falar é o Donaren Retard, o Brintelix, o Ixunox CR, o Luvox, o Venvance, o Latuda, que está chegando agora no mercado. Já tem algumas farmácias aí para quem precisar, eu quebrou um galho aí aqui perto da Vila Clementino, começou também. E a Genitec, que é a parte de genotipagem. Então, antes de mais nada, quando a gente vai começar a falar de psiquiatria, a gente tem que dar uns insights de o que a gente está fazendo aqui para entender onde que o teste vai de fato atuar. Eu não vim aqui para dar aula para ninguém sobre psiquiatria, mas para chegar no ponto de neurotransmissor, adaptação, absorção, farmacocinética, farmacodinâmica, a gente tem que dar uma introdução do que a gente está tratando aqui na psiquiatria. Então, basicamente, dentro da neuroanatomia funcional, o que eu quero falar para vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre córtex pré-frontal ventromedial, que é uma região que vai regular emoções mais complexas, principalmente culpa e remorso, muito presente em quadros depressivos. A gente tem a área do sistema límbico, principalmente representado pela amígdala, né, que vai regular medo, raiva e outras emoções mais básicas. A gente tem o córtex pré-frontal dorsolateral, que vai regular as emoções mais... a cognição, memória de trabalho, a flexibilidade na hora dos nossos comportamentos. E a gente tem o cingulado, tá? Principalmente a região anterior do cingulado, que vai fazer a mediação, principalmente entre o córtex pré-frontal ventromedial e o dorso lateral. Então, claro, isso é uma redução grosseira, mas o que a gente sabe? Que quando a gente está sobre fortes emoções, ou seja, quando a gente está ativando a parte mais de baixo do nosso cérebro, normalmente a gente diminui, né, o metabolismo do nosso córtex pré-frontal dorsolateral. Então é comum a gente fazer cagada quando a gente está sobre uma forte emoção, sobre medo, sobre raiva, sobre muita felicidade, sobre muita tristeza, né? E aí que vem provavelmente uma das hipóteses para os sintomas cognitivos da depressão, ou seja, a gente sabe que 94% dos pacientes clinicamente deprimidos têm uma alteração no teste neuropsicológico. Ou seja, eles emburrecem um pouquinho, alguns mais e outros menos. Claro que quando o paciente está muito triste, está se queixando, está com angústia, quer se matar, né, a cognição acaba não sendo a principal função que a gente vai avaliar. Mas assim que o paciente melhora, mesmo melhorando, 44% ainda mantém alterações neurocognitivas. Ou seja, existe uma correlação muito grande. E o que a gente sabe? Que durante a depressão, se você fizer um PET scan, normalmente você vai ver a ativação dessas áreas aqui e uma desativação um pouquinho dessa área aqui. Então, neuroimagem na psiquiatria é uma coisa ainda muito complexa. A gente não utiliza ela como termo diagnóstico, mas não está muito longe disso, porque a gente vê padrão na média. Ou seja, eu pego 100 pacientes deprimidos, 100 pacientes normais e comparo. Se eu juntar todo esse pool de análise, eu consigo ver diferenças estatísticas entre um paciente e outro. Mas na análise individual, no seu consultório, se você pedir um PET scan, você não vai ter grandes utilidades. Por quê? Porque você pode ter uma variação individual que não vai representar o todo naquele paciente. Mas basicamente, por que eu quero falar disso? Porque os neurotransmissores estão muito ligados com isso. Então a gente tem a serotonina, que é o 5-HT, a noradrenalina, dopamina, ácido gama-aminobutírico, acetilcolina, glutamato e histamina. A serotonina, como monamina, é uma das mais interessantes, por quê? Porque ela foi uma das primeiras a ser descoberta em 1940 e de lá para cá, o que a gente sabe? Que já foram descritas, hoje em dia tem 19 subunidades da serotonina, dividida em 7 famílias nos mamíferos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e tem uma 8ª em larvas de borboletas brancas, descritas em 2014,
Sabe Deus lá o que isso faz na borboletinha, mas a gente só sabe que não encontra em nenhum outro mamífero, pelo menos até agora. Dessas famílias que a gente tem, essas 7 famílias, a gente tem as subunidades. E hoje em dia isso, apesar de para alguns ser um assunto meio chato, com certeza é uma coisa que cada vez vai ser mais utilizado. Por quê? Porque você vai ver que a indústria farmacêutica está cada vez mais focando em receptores e não só num mecanismo genérico. Ou seja, se eu inibir a bomba de recaptação de serotonina, eu vou aumentar indiscriminadamente a quantidade de monamina na fenda, mas eu não estou especificando para algum receptor. Então isso vai ter efeito adverso e vai ter o efeito terapêutico também. Quanto mais eu conseguir mirar naquele receptor que hipoteticamente está mais alterado, eu consigo fazer um tratamento mais limpo de efeito adverso. Então, por exemplo, a família 1 tem 1A, 1B, o C não existe mais. Por quê? Porque ele pulou para a família 2, ou seja, conforme a gente foi descobrindo outras características das famílias, a gente ia vendo quem se agrupava mais. Então eu tenho o D, eu tenho o E. Aí você fala assim, o que eles fazem? Por exemplo, o 5-HT1B, um agonista de 5-HT1B e 5-HT1D, são os famosos triptanos usados na neurologia para enxaqueca. Ou seja, se você pegar um Sumax da vida, né, você vai estar fazendo um agonismo de 5-HT1B. Quando você pega, por exemplo, a buspirona, que hoje em dia a gente não usa muito mais para TAG, a gente usa muito mais para potencializar efeito antidepressivo, o que ela é? Ela é um agonista de 5-HT1A. E o que a gente precisa saber dessa família de serotonina? Que eu tenho os neurotransmissores e os receptores excitatórios e os inibitórios. Quem é inibitório? 1 e 5. Quem é excitatório? Todos os outros. E a gente tem um cara que não é metabotrópico, que é a família 5-HT3. Você fala, pô Luiz, essa aula veio aqui para ver isso? Não, calma que isso aqui tem utilidade, isso aqui tem uma razão de existir e isso aqui tem a ver com farmacogenética também. Então, muito bem, qual que é um dos alvos mais comuns? 5-HT2A. Vocês vão ver o 5-HT2A na trazodona, vocês vão ver em um monte de antipsicóticos neuroléticos de segunda geração, que basicamente o neurolético de primeira geração, a definição dele, ele atua em receptor D2. E os neuroléticos de segunda geração, eles atuam também nos receptores serotonérgicos 5-HT2A. E a gente sabe que alterações nos genes HTR2A tem na literatura, uma evidência não é tão alta, mas está ligado também a quadros psicóticos, a quadros ansiosos, a toque, ou seja, a gente começa a saber qual é a correlação daquilo que a gente estuda na farmacologia também para os transtornos psiquiátricos, ou seja, a gente vai tendo uma correlação de onde leva e para onde eu vou. Então, como é que a gente se baseia em estudos? A gente tem que ter um N muito grande para conseguir ter alguma representatividade naquela amostra. Ou seja, genes avaliados, eu tenho trocentos. Agora, quais são os genes que realmente importam? Quais são aqueles que têm um nível de evidência robusto o suficiente para eu poder transportar aquilo para a minha clínica, para o meu consultório e poder falar para o meu paciente que eu tenho uma chance de não estar fazendo uma cagada ainda maior com eles, desculpa a palavra. Então, o que a gente precisa? A gente cataloga, a gente não, né? Existem bancos de dados, né, internacionais que vão catalogar os genes em nível de evidência, entre 1A, 1B, 2A, 2B, 3 e 4. Então, 1 e 2 eu já tenho um dado mais robusto que eu já posso falar, que eu posso replicar e eu posso estimar o quantos por cento aquilo pode trazer de benefício ou malefício na minha prática clínica. 3 e 4, talvez um dia, quem sabe, com mais estudos, eles vão ter alguma validade, ou não. Então, é o que eu falo, não adianta eu pegar um grupo de 20 esquimós que moram na África do Sul, que foram descendentes de portugueses e estão morando no Brasil, e eu falar que eles têm uma alteração genética XYZ. Por quê? Porque eu não consigo transportar isso para o alemão, isso para o japonês. Ou seja, eu tenho que pegar, né, diversos lugares e fazer estudos normalmente multicêntricos. E a gente tem esses bancos de dados que vão somando e eles vão dando para a gente o norte para onde a gente vai. Então, quando começamos lá atrás, o que a gente falava? Principalmente genes de metabolização. Então, o que a gente fala entre genes de metabolização? Eu tenho, por exemplo, eu dou de exemplo o 2D6,
que é o mais interessante, é um dos genes mais ricos para serem avaliados, o que tem mais alterações possíveis e descritas. É muito difícil de avaliar bem um 2D6. Então, eu uso como exemplo clássico a paroxetina. Paroxetina é um inibidor seletivo de captação de serotonina, que é muito potente, é o mais potente dos inibidores seletivos de captação de serotonina, porém não é o mais específico, é uma droga meio suja. Ela tem outras atuações em outros lugares também. Tem efeito colateral, aumento de apetite, pode dar sonolência, pode dar retardo ejaculatório, e é o que eu brinco, é um dos remédios mais utilizados por ator pornô para gravar filme. Por quê? Porque o cara fica lá junto com o sildenafil 8 horas gravando. E qual a diferença dele de um paciente? Aquele cara vai usar 2 horas antes da gravação e o nosso paciente vai usar todo dia. Então a gente já sabe muitas vezes o problema que a gente dá. Bom, a paroxetina é um fármaco muito interessante. Por quê? Porque ela é metabolizada praticamente exclusivamente pelo 2D6. Então vamos falar de um modo mais didático para quem não está acostumado com a área. Eu teria 2 cópias dos 2 alelos, tá, de 2D6. Vamos imaginar que por algum motivo eu vim com uma cópia só, ou um alelo funcionante só. O que acontece? Aquela paroxetina, eu vou tomar lá meu Aropax, Paxil, Pondera, etc e tal, e o que vai acontecer? Tomo 20 miligramas, vou ter a passagem hepática e vou absorver, se eu tiver 2 cópias, normalmente vou estar igual está na bula. Provavelmente, se eu não tiver alteração de genes de resposta à toxicidade, que eu vou chegar lá. Vamos imaginar que o mundo fosse só metabolização. Tomei 20 miligramas, eu sou um cara normal, sou um metabolizador extensivo, vou ter o efeito colateral correspondente ao que está na bula. Vamos imaginar que em vez de 2 eu tenho uma cópia. E essa uma cópia vai fazer o quê? Eu vou tomar 20 miligramas e eu não vou conseguir me livrar daquele sal, que é a paroxetina, num tempo adequado, de uma maneira adequada. O que vai acontecer? Eu vou subir mais o nível sérico do que eu deveria. Subindo mais o nível sérico do que eu deveria, qual que vai ser o problema que eu vou encontrar? Mais efeito adverso. Então eu vou ter mais enjoo, eu vou ter mais dor de cabeça, eu vou ter mais sedação, eu vou ter mais retardo ejaculatório, porém o remédio vai funcionar. Ou seja, um metabolizador intermediário, o famoso meia-boca, ele vai responder a doses menores do remédio, vai passar um pouco mais mal, mas dá para eu contar com aquele remédio, é só eu descer a dose, é mais fácil. Agora vamos imaginar um azarado por completo que vem faltando essas 2 cópias, esses 2 alelos. E aí o que acontece? Esse cara vai ser um metabolizador pobre, ou ele tem lá e elas não são funcionantes. O que vai acontecer? Esse camarada vai tomar paroxetina, 20 miligramas, e ele vai te xingar de tudo quanto é nome, e ele vai para o psiquiatra que está na porta do seu lado te xingar. E vai falar, nossa, eu fui no psiquiatra que é o pior cara do mundo, ele me deu um remédio, passei mal, dor de cabeça, mal-estar, quase morri. Aí você pergunta, qual é o remédio que é? Ele fala paroxetina, você fala, é ruim mesmo, né? não gosto, né? Mentira, você vai dar um remédio que provavelmente é prima da paroxetina na sua próxima tentativa. Mas até explicar que focinho de porco não é tomada, esse camarada vai reclamar daquela situação e nunca mais vai querer tomar aquele remédio. Então, se eu tiver o contrário, em vez de 2 cópias, eu apresento 3. Eu já vou ser um cara que vai metabolizar mais rápido. Eu vou tomar 20, mas não vai valer 20. Esse cara vai ter menos efeito colateral, mas menos efeito terapêutico também. E já foram descritas até mais de 10 cópias na literatura, né? Brincando, seria um metabolizador Mega Ultra Master Blaster rápido. Ou seja, é um cara que provavelmente pode tomar a dose que for, que eu não vou conseguir chegar no nível sérico adequado para avaliar o quanto que esse cara tem. Como que seria um jeito fácil de resolver isso? Fazendo avaliação de nível sérico de paroxetina. Alguém já fez? Não, não é assim, né? O que a gente avalia a nível sérico? Lítio, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, normalmente antiepiléticos e estabilizadores de humor. A gente não sai dosando antidepressivo e a gente troca. Então, 2D6 é um exemplo clássico que está envolvido em trocentos outros remédios também na psiquiatria. É um dos genes mais importantes dentro do SNC. Então, eu avaliar ele, eu já estou dando um passo muito grande. Foi aqui que as coisas começaram. Se vocês lembrarem, lá em 2008, um protótipo que tinha para você fazer avaliação no seu próprio consultório de alterações de 2D6, que era o passo incipiente da prática clínica. Ou seja, a farmacogenética, o Guido vai falar depois, mas já existe há muito tempo. Mas quando que a gente começou, de fato, poder transportar esses dados e eu poder utilizar nos meus pacientes? Isso não tem muito tempo. E cada vez está mais comum e mais útil. E quem deu o pontapé inicial nessa procura, olha quantas pessoas tem aqui, além da curiosidade. A gente brinca que foi o Jorge Pontual, sem querer.
Ele foi falar do próprio quadro, né? Ou seja, ele faz tratamento para depressão, segundo ele, né? Há 40 anos e há 10 anos ele usava uma medicação que ele não fala qual é na entrevista, quem já assistiu, mas dá para se deduzir, imagino eu, que seja escitalopram. Não sei se alguém falou com ele. A gente falou, mas ele não contou o remédio também. Então, mas ele era metabolizador ultra rápido de 2,19, segundo o que ele fala na própria entrevista. Todos os meus dados são daquela entrevista que ele deu. E aí, ou seja, quem é o mais famoso do 2,19 que existe há 15 anos? Ele toma 10, Lexapro, né? Então, se imagina, né? Tem outros que passam? Tem. Mas se imagina que ele devia estar fazendo uso disso. Porque ele falou, ó, sou metabolizador ultra rápido 2,19, eu tenho alteração no gene MTHFR, que faz a transposição, né, a ativação de ácido fólico, que é o B9, e metilfolato, que é uma coisa muito importante na formação de monoamina. Então ele falou esses dois detalhes e isso mudou o tratamento dele. Por quê? Porque provavelmente ele furou, né? Ele passou desta medicação que já está no lugar errado para uma outra que vai ser bem absorvida. Ah, o outro remédio é melhor que o Lexapro? Não. O que vocês veem em estudo? Que na média os remédios funcionam para 70% dos pacientes. Eu posso dar para todo mundo Pristic, Brintellix, Zoloft, Prozac, e na média a cada 10, 7 vão sair melhores, 6, 7 vão sair melhores, 3 vão sair resolvidos e os outros 3, 4 vão ficar na mão, ou seja, não vão ter uma resposta adequada. Então, por que a gente quer dados mais precisos para eu conseguir errar menos na hora de escolher o meu tratamento? Então, é o que eu brinco. A ideia é eu conseguir acertar mais, mas na minha prática, o que eu faço com meus exames para os meus pacientes? Eu já excluo aqueles que eu nem vou tentar. Ou seja, eu vou restringindo cada vez mais meu mundo e dentro desse mundo restrito, eu vou pegar aqueles pacientes que têm um perfil melhor. Ah, é para desvenlafaxina? É para vortioxetina? É para fluoxetina? Ah, é para um outro estabilizador de humor X, Y, Z? Ou seja, eu tenho um mundo menor de opções. Em vez de eu chegar e abrir o leque e falar, vamos qualquer um, que é o que a gente faz. Eu pego um Camate e falo, nossa, olha que bonito esse quadro, qual que eu vou usar? Ah, a gente fala que a gente se baseia em quem? Em efeito colateral. Se o paciente é sonolento, eu vou dar um remédio que dá menos sono. Se o paciente está gordinho, eu vou tentar dar um remédio que diminui a fome, que é difícil, são muito poucos, né? Infelizmente. Quando já não engorda, a gente já está no lucro, né? Ou seja, normalmente as nossas medicações aumentam a predileção por carboidrato. E alguns antipsicóticos aumentam a questão do peso. E tem um outro gene, que é o HTR2C, que está envolvido com risco de ganho de peso em alguns neuroléticos de segunda geração. Ou seja, eu consigo ir traçando cada vez um gene a mais para me dar uma dica a mais para eu saber que aquele paciente em específico talvez não seja a melhor escolha para uma olanzapina, apesar de olanzapina ser um remédio perfeito, se não fosse a questão do peso da síndrome metabólica. Ou seja, se não fosse isso, a gente estava resolvido. A clozapina é o melhor remédio que existe até hoje, é o primeiro dos neuroléticos de segunda geração. Ninguém conseguiu imitar a clozapina até hoje. Todo mundo tenta e ninguém consegue. Por que a gente não usa a clozapina como primeira opção? Primeiro porque os estudos mostram que não tem benefício. Ou seja, se eu pegar na média 1.000 pacientes com esquizofrenia e der para todo mundo clozapina, eu não vou estar saindo muito melhor que eu der clorpromazina para todo mundo. Porém, naqueles pacientes em que é instalado um quadro de refratariedade, aí sim a clozapina se destaca e ela vai ter um perfil melhor. Mas mesmo quando a gente está diante desse paciente, o que a gente vê com a clozapina? Ganho de peso, sedação, sonolência, risco de adenocitose, ou seja, eu tenho que ficar fazendo exames seriados durante 16 semanas semanalmente para avaliar. Acontece? É raro, mas pode acontecer. E o dia que você não fizer, vai dar, né? A lei de Murphy é essa. O dia que você subir rápido a dose de lamotrigina, você vai ter o Steven Johnson. O dia que você não pedir para aglomelatina STLT, vai subir. É a lei de Murphy. Vocês podem esperar. Quando vocês fazem 10 vezes, na 11ª, aquilo vai acontecer com vocês. E é isso que eu vejo com os colegas que acontece por aí. Então, para evitar, façam tudo conforme a bula. E se for para sair da bula, estejam parados por alguma coisa que pode... Então, eu estou saindo da dose de um remédio. A gente sai toda hora. Quem para aqui é Fexor, venlafaxina com 225 miligramas? Duvido. A gente vai muito além dessa dose. Só que se eu já sei que esse camarada é um metabolizador ultra rápido 2D6, eu já estou um pouquinho mais amparado para saber que aquele cara não está absorvendo 225 miligramas de venlafaxina. Não é um nível sérico.
mas é um protótipo, ou seja, se a droga é metabolizada por aquela substância, logo, portanto, todavia, aquela droga provavelmente não está no nível que eu imagino que ela esteja para um paciente padrão. E isso é um dos motivos para a gente ver tanta discrepância entre estudos, às vezes, norte-americanos e europeus. Existia um estudo de 2012 que comparava taxa de suicídio entre lugares diferentes da Europa, então pegava Portugal, Espanha e Itália contra os Países Baixos que estão lá em cima, né, os países ricos. E aí o que você via? Que na década de 70 você tinha uma taxa de suicídio muito grande. Então vamos lá falar para as regiões perto ali da Lundbeck, lá da Dinamarca. O que aconteceu? De 1970 para cá, subiu em 20 vezes a prescrição de antidepressivos. A taxa de suicídio caiu muito mais proporcionalmente lá em cima do que em Portugal, Espanha e Itália. Aí você fala, Luiz, porque lá tinha depressão sazonal. Mesmo eu controlando esse dado, ainda assim tinha uma diferença de resposta entre lá e cá. E esse estudo de 2012, o que ele quis fazer? Avaliação de 2D6 nessa população. E o que você via a mais em Portugal, Espanha e Itália? Mais intermediários de 2D6. São os famosos meia-boca. Aí você fala, pô, Luiz, mas então o remédio não deveria funcionar? Até sim, mas a taxa de dropout, de intolerância ao remédio e parar de tomar o remédio é maior. Então, se o camarada sofre mais com efeito colateral, a chance dele não se manter tomando o remédio é maior. E o que é o tratamento da psiquiatria? Adesão. Por mais que a gente acredite que os nossos pacientes estão fazendo tudo como a gente manda, eles não estão. Então, se você não falar para ele que eventualmente um remédio pode ser utilizado com álcool, o que ele vai fazer? Vai chegar na sexta, sábado, domingo, vai parar de tomar o remédio para tomar cerveja, caipirinha, etc e tal. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma redução de danos e dar uma verdade para o paciente. Então, olha, benzodiazepina, por favor, não misture isso, isso e aquilo. Mas a gente sabe que tem uma série de outras medicações que não existe essa proibição formal. Então, o cara vai lá tomar uma azitromicina e não toma álcool nenhum. Aí toma o nosso remédio, ele acha que também pode misturar com tudo. Não é assim. Então, a gente tem que dar um dado verdadeiro. Mas paciente que trata e paciente que melhora é paciente que faz adesão. Se não tiver adesão, nada de tratamento. Então, esse estudo, o que ele via? Que a taxa de suicídio de Portugal, Espanha e Itália era menor de base, mas diminuiu muito menos proporcionalmente do que a taxa de base dos países lá de cima. E uma das respostas desse artigo, que era um artigo em relação à avaliação de genética, mas um estudo muito bem feito, deu essa resposta com um possível dado a mais para responder. Aí você fala, Luiz, eu tenho como saber quem é metabolizador ultra rápido, quem é lento, quem é intermediário? Não, eu tenho como chutar. Ou seja, eu tenho estudos populacionais que mostram, por exemplo, que 2D6, uma aula da Carol, que está ali, que trabalhava lá no NIM 27, eu convivi muito com a Carol virtualmente, por e-mail. A Carol, ela manja tudo que vocês imaginam também aí em relação à parte técnica de genotipagem e numa das aulas dela mostrava a taxa de metabolização de 2D6 ultra rápidos no norte da África, intermediários em algumas regiões da Europa e extensivos em outras. Ou seja, numa pequena faixa territorial que eu pegue, a mesma paroxetina na África, no norte da África vai parecer água, para o português, espanhol e italiano vai ser um pouco de veneno, vai ter mais efeito colateral e para o camarada lá de cima vai funcionar muito bem, obrigado. Ou seja, se eu pegar uma pequena faixa, agora imagina isso no mundo todo. O que a gente sabe? Que japonês normalmente metaboliza um pouco diferente álcool, não é? Então tem a questão da álcool desidrogenase, etc e tal, então faz mais acetaldeído, então tem mais reações ruins ao álcool. Isso a gente já sabe chutando, mas eu sei qual japonês tem aquilo? Não sei. Então, eu tenho uma tendência. Então, já tem remédios que você sabe, eu vou um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas sem um dado fidedigno, alguma coisa que possa de fato falar é assim, eu tenho uma evidência muito menor para poder fazer a minha escolha. Então, quando eu penso no meu receptor, como é que funciona? Os laudos depois o Guido vai falar muito melhor do que eu. Mas o que a gente sabe aqui? Se eu pegar esse desenho muito bonito, muito bem feito, aliás, um artista que deve ter desenhado isso, o que a gente vai ver? Que na sinapse da serotonina, o que eu tenho? Eu tenho o triptofano, que vem da comida da gente. Esse triptofano vai passar pela triptofano hidroxilase, vai virar serotonina. Essa serotonina vai para dentro de um reservatório, ela pula para fora do neurônio, ela vai grudar nos receptores de serotonina, metabotrópicos, a maioria, e alguns ionotrópicos, vai fazer o que tem que fazer, vai ativar a cascata, é segundo o mensageiro, blá, 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 blá. Depois,
vai ser recaptado pelo transportador de serotonina, vai ser trazido para dentro da fenda sináptica, vai ser destruído pela monoaminoxidase e vai ser reciclado. Então, nasce, pula, gruda, desgruda, recapta, destrói. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Fica girando e fazendo essa rodinha da vida. O que faz alguma coisa desandar nesse circuito? Estresse, carga genética, mudança hormonal, drogas e dietas malucas. Então, o que eu falo? O que a gente vai falar de um por um e onde que a genotipagem entra. Mas o que eu tenho para um bom tratamento? Primeiro ponto para um bom tratamento, diagnóstico correto. Qual é a burrada mais comum que um psiquiatra faz, e todo mundo corre esse risco, não adianta rir, que é diagnosticar unipolar em paciente que é transtorno bipolar tipo 2. Se os nossos colegas do APA, os americanos, primeiro mundo, demoram em média 13 anos para dar o diagnóstico de TAB tipo 2 para um paciente que era tratado como depressão unipolar, aqui no Brasil a gente não tem esse estudo, mas eu imagino que seja muito maior. Por quê? Porque a gente dá inibidor seletivo indiscriminadamente para todo mundo, né? Qualquer sintoma, aí dá. O que acontece? O paciente vai mudando de médico, vai pulando de galho em galho, vai fazendo quadros mistos, meia boca, frustros, melhora, piora, melhora, piora. Quando você perde 30 segundos da sua consulta e pergunta, olha, meu bem, desculpa, mas você já teve algum momento, né, que seja por... o ideal seria 3 ou 4 dias, mas vamos falar só em espectro. Você já teve algum momento em que você dormiu menos, tinha mais energia, falava mais, eu não sou bipolar, eu sou assim todo dia, falava mais, tinha uma sexualidade aumentada, gastou mais dinheiro, estourou um cartão e depois você voltou ao seu normal? Já tive. Quando? Eu tinha bebido no churrasco. Não vale. Você já teve, dormiu e acordou assim? Já. E dormiu e acordou de novo assim? Já. E quando foi? Foi quando eu traí meu marido, foi quando eu comprei um barco que eu não tinha nem um lugar para colocar. Ou seja, esse cara pode não ter feito 3 ou 4 dias para fazer o critério de TAB tipo 2, mas esse cara não é normal. Esse cara, provavelmente, a gente tem que investigar muito mais, eu tenho que avaliar, eventualmente tem história de dependência de álcool nessa família, eventualmente tem um histórico de TAB sem diagnóstico nessa família, e esse cara não vai responder bem ao inibidor seletivo, simplesmente. Esse cara vai usar um estabilizador de humor e outros remédios podem ser usados associados. Mas a gente tem que lembrar, o diagnóstico bem feito é o primeiro passo. Segundo passo, dose correta de remédio. Então não adianta eu fazer um exame de genotipagem e ver que o cara é normal e ficar usando 50 mg de sertralina, 75 de venlafaxina, 20 de fluoxetina, 10 de vortioxetina e esperar um resultado fantástico. Então, o tratamento certo é tratamento na dose que remite sintomas. Então, não tem dose alta e nem dose baixa, tem aquela dose que é adequada para não ter mais sintomas. Luiz, eu tenho que sair da bula. Se não pode, pula para outro remédio ou associa. Mas enquanto tiver sintomas, o seu tratamento ainda está mal feito e aquele cérebro ainda está queimando. Tempo é cérebro, quanto mais tempo com sintomas, maior o estrago que você vai fazer naquele paciente. Terceiro ponto, marca boa de remédio. Não vamos gastar meu tempo aqui, mas vocês sabem melhor que todo mundo que os seus pacientes vão responder diferente da marca que eles vão escolher. Todo genérico é ruim? Não é isso que eu estou falando, mas pega nos Estados Unidos, o que eles fazem? O FDA vai lá, pega uma caixa e manda para uma análise. Aqui a gente manda normalmente os remédios para análise. Então tem segurança? Tem bioequivalência? Tem. Mas muitas vezes a gente vê diferenças entre respostas, mesmo tem de 80% a 120% de biodisponibilidade. E quarto passo, genética. Ou seja, se eu fiz tudo isso 2 vezes, tratei direitinho, remédio bom, marca boa, tenho certeza do meu diagnóstico, o cara não respondeu 2 vezes, esse cara eu sempre peço exame. Por quê? Porque tem alguma coisa errada nesse cara. E quando eu peço de primeira? Quando o cara tem condição financeira. Então, na minha consulta, minha primeira consulta, eu sempre explico isso que eu estou explicando aqui para vocês. Mesmo o cara não sendo psiquiatra. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que acontece. Elas, mas ele não vai entender. Se a pessoa for muito simples, você dá uma traduzida, uma simplificada, mas as pessoas querem entender o que está acontecendo. Bom, então, esse cara fez e tem condição, eu falo, faz o exame. Mas mesmo que ele faça o exame também vai demorar 1 mês e meio aí para sair. É mais ou menos esse tempo que está... Por enquanto, sim. Mas vai diminuir. Então, é o que eu falo, mesmo que eu faça o exame, de qualquer jeito eu vou ter que testar o primeiro remédio. Então, eu testo e fico esperando o resultado. E no resultado, ou eu ajusto aquele, ou eu realmente falo, desculpa, errei, vamos lá, assume e troca a medicação. Então, dentro desse aqui, o que eu posso falar? Eu posso falar metabolização. Metabolização conta com quem? Então, quem que eu preciso para saber de metabolização? 2D6, 2C9, 2C19, 1A2
3A4, 3A5, 2B8, esses são os principais que vocês vão ver de metabolização. Ah, Luiz, e se eu só avaliar 2D6? Vai estar capenga o seu exame. Tá? Ou seja, você tem mais dados que pode te dar. Com essas 7 famílias aqui, basicamente eu mato de 80% a 90% de metabolização de remédio que passa por CYP. Ou seja, mesmo que o cara vá tomar um diclofenaco, um inibidor de bomba de próton, um quimioterápico que passe pela CYP, eu consigo predizer se aquele é o melhor ou pior remédio para ele. Imagina que eu tenho 2 remédios que vão fazer a mesma coisa. Um passa por 2D6, o outro por 2C19. E eu já sei qual a alteração, mesmo que seja de outra área, é o que eu falo para o paciente. Esses primeiros genes avaliados servem para qualquer diagnóstico, para qualquer transtorno. Por quê? É nível sérico de remédio. Agora, os meus genes de metabolização, resposta e toxicidade, os outros, aí vão servir para mim. E o que me importa aqui? Tá? Não vou me alongar muito para a gente poder depois sair e dormir em casa numa boa hora. Mas o que eu sei que é interessante? E se eu puder avaliar para vocês o SLC6A4, que é um dos principais, o gene que vai fazer a formação das proteínas do transportador de serotonina. Então, eu tenho algumas alterações com nível de evidência ainda não tão alto, mas cada vez mais crescente. É um dos genes mais estudados. Por quê? Porque a gente tem especial interesse, por quê? Porque ele está diretamente envolvido com a bomba de transportador de serotonina. Então, o Guido, como ele ele faz parte da gente, ele vai ter toda uma preocupação de falar o nível de evidência para qual sal que eu estudei isso, paroxetina, citalopram e escitalopram. E eu vou falar para vocês, aí é minha responsabilidade como Luiz, na prática clínica minha. Se funciona para 3 inibidores seletivos, o racional é, você vai usar um outro que pega a bomba de recaptação de serotonina muito forte, se você tiver já uma alteração descrita aqui, eu particularmente não vou. Então, eu preferia, num caso desse, que eu já sei que tem o gene HTR1A, que é receptor de serotonina, HTR2A, receptor de serotonina, SLC6A4, que é o transportador de serotonina, esses 3 vieram bichados, por que eu vou usar remédios que eu sei que vão atuar ali de alguma forma, por mais que eles não tenham sido testados? Porque eu só posso falar que aquele sal vale se eu de fato fiz o estudo com aquele sal. E os sais novos que saem, você vai ficar esperando testar o remédio novo? Não vai. Então, nesses casos, eu vou para uma mirtazapina, eu vou para uma agomelatina, eu vou para algum remédio que não passa por ali. Ketamina, estou super feliz de saber que agora no HC já mandei 7 pacientes, eles têm um serviço de ketamina endovenosa aqui, ou seja, quadros refratários que não respondem a nada. Tem paciente que chega com uma genotipática, eu falo, não tem o que você tomar. Né? Por quê? Vamos fazer CT, vamos para outra coisa. Agora, ketamina também é uma opção. Por quê? Porque o cara metaboliza mal tudo. Então, às vezes, tem casos que complicam a vida. Qual que é a parte boa, às vezes, da genotipagem? Tem um pouquinho que é bom, que é onde eu vou insistir, e o paciente entende por que ele é o azarado que não responde a nada. Teve um dos meus primeiros exames, lá 5 anos atrás, o marido pediu desculpa para a esposa porque ele achava que era a frescura dela. A mulher tinha tomado até Parnat e não tinha melhorado. E ele achava que era coisa de doido e fazer CT. E a coitada sofrendo, 5 anos. O perito não aceitava mais meus relatórios. Depois que ela levou um laudinho de genotipagem, vendo que estava tudo vermelho, esse cara mudou, o perito aceitou. Ou seja, você tem uma base a mais para contestar por que esse meu paciente é refratário. Então, o que acontece, por exemplo, no SLC6A4? Eu posso ter o longo-longo, o curto-longo, o curto-curto. E eu sei que entre o curto-curto e o longo-longo eu posso ter o dobro de transportador de serotonina. Então você fala, mas peraí, eu não entendi. O que quer dizer isso? Um cara que tem longo-longo, ou seja, ele tem um pouquinho mais de cópias daquele gene, o que vai acontecer? Ele vai ter mais transportador de serotonina. Então eu tenho mais lugar para o meu remédio inibidor seletivo de captação de serotonina agir. Você fala, Luiz, isso é bom ou ruim? Ele tem que ter mais lugar, porque se eu não tenho lugar, por exemplo, imagina, eu tenho 100 transportadores e no outro eu tenho 50. E aí eu dou Lexapro para esse camarada. Nesse aqui ele tem 100 lugares para bloquear e aumentar a quantidade de monamina na fenda, nesse aqui ele só tem 50. Então talvez esse mecanismo aqui não seja o suficiente para eu conseguir aumentar o tônus de serotonina naquela fenda sináptica. Ou seja, talvez não seja a melhor opção eu pensar em remédios que vão trabalhar nessa bomba. Aí você fala, Luiz, então tá bom, vou usar venlafaxina. Mas venlafaxina é um inibidor super potente de recaptação de bomba de serotonina até as doses 150 a 225. E acima dessa dose ele continua sendo um bom inibidor seletivo, só que vai pegar noradrenalina e dopamina. Então, nesse caso específico, talvez a desvenla seja melhor nesse caso.
Então, esses genes que eu falei para vocês são genes que vão me ajudar. O que eu sei? Né? Que eu tenho também, por exemplo, o transportador, né? O receptor 5-HT1A, que é um receptor pré-sináptico, né? Que vai ser inibidor, ou seja, quando eu estimulo esse receptor na região somatodendrítica lá do neurônio, que ninguém lembra que ela existe, quando uma serotonina cai lá, o que acontece? Eu diminuo a liberação de serotonina aqui para baixo. Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o cérebro entenda que eu estou cheio de serotonina e para de liberar. Então, o que a gente faz? A gente dá um agonista para quê? Para desensibilizar aquele cara lá de cima e estimular um cara aqui de baixo que aumenta a serotonina. Se eu sei que esse gene também tem alteração, para que eu vou usar uma medicação que vai bem naquele receptor? Por mais que meu nível de evidência ainda não seja, ai meu Deus, que coisa boa, né? Então, eu acho que dá para a gente ir um pouco além e começar, né? Então, vocês começam avaliando, então vocês têm toda uma equipe que já vai mastigar tudo isso para vocês, vai pegar os protocolos, os guidelines, né? Vai montar um algoritmo, vai ter toda uma estrutura para falar, esse remédio é bom ou é ruim. Mas eles vão fazer baseado no nível de evidência, no que eu tenho hoje para hoje. E o que você pode fazer eventualmente, mesmo naqueles casos que você quer ainda mais? Dá para você ir vendo gene por gene e isso vai vir com o tempo. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Então, quanto mais você gosta, quanto mais você usa, quanto mais você vê a vida e o tratamento dos seus pacientes mudando, a gente vai dando um valorzinho maior e isso faz a gente se apaixonar cada vez mais por uma área que com certeza é o futuro. Então, tem muito psiquiatra que vira o rosto, que faz bico para esse tipo de exame. Por quê? Por desconhecimento, principalmente. Por quê? Porque isso aqui é o futuro, não só na psiquiatria. Na oncologia isso já está cheio. Né? A oncologia é um dos caras que mais usa isso e a gente está atrás. Por que a gente está atrás? Por desconhecimento. Então, tudo que a gente tem para as outras áreas da medicina, a gente tem para a nossa. Só que a nossa tem muitas dificuldades ainda no próprio diagnóstico. O que é uma doença? Depressão, entre uma e outra tem milhares. Né? Mas o que a gente sabe? Que com certeza isso é uma ferramenta a mais numa medicina que a gente chama de precisão. Uma medicina personalizada. Não é só isso. Ah, vai substituir o médico. Nunca vai substituir o médico. Ninguém vai substituir a empatia do ser humano. Nunca. Então, você vai ajudar a fazer algoritmos, que é o que o Google faz para os seus pacientes. Então, não é melhor vocês saberem, vocês identificarem, vocês olharem, poderem informar de uma maneira adequada para o seu paciente, em vez dele vir falando, Jorge pontual tem uma alteração, eu quero saber se eu tenho esse gene. Tá, tudo bem, mas você dosa lá ácido fólico, é B9, o cara é normal. Então, provavelmente ele não tem uma alteração. Mas, porém, contudo, todavia, eu tenho vários pacientes que têm alteração no gene MTHFR, com nível de evidência ainda 3, que eu suplemento metilfolato 15 mg. Por quê? Porque o FDA aprova isso para depressão refratária. Por quê? Metilfolato B9 está importante na síntese de monamina. Ah, Luiz, você jura por Deus? Não, não juro por Deus, nem de nada eu juro por Deus. Então, aqui o que eu falo? Vamos tentar. Né? Então, se eu tenho um dado a mais, se eu sei que aquele cara tem alteração e tem vários outros transtornos médicos associados a essa alteração, eu vou fechar meus olhos para esse dado? Não, não vou. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não vou me estender mais hoje, tá? O Dr. Guido ele vai se pronunciar agora a respeito de como avaliar um laudo na prática e depois a gente vai discutir. Eu tenho vários casos, a gente pode pegar qualquer laudo perdido. Se vocês tiverem um laudo aí, a gente senta e conversa sobre ele e fala o que a gente pode fazer mesmo sem conhecer aquele paciente em particular, só olhando essa parte genética e associando com os dados clínicos. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença. O meu nome é Guido, eu sou psiquiatra também. Basicamente, assim como o Dr. Luiz e talvez a maioria de nós, trabalho com transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Eu me formei lá em Florianópolis, fiz a minha especialização na URGS, no Hospital das Clínicas lá em Porto Alegre. E por conta lá dessa escola, eu tenho uma forte influência da psicoterapia psicanalítica, que também é uma prática cotidiana no meu consultório. Meu primeiro contato com os testes farmacogenéticos foi em 2011, num congresso americano. Fiquei muito interessado em começar a usar esses testes com meus pacientes e, a partir desse interesse, fundamos a GNTech, eu e a Paula, que é minha sócia, minha esposa. E dava tanto trabalho fazer a burocracia para trazer os testes e usar só no meu consultório, que a gente entendeu que valia a pena trazer e tentar disponibilizar os testes para todo mundo. Ao longo de alguns anos de percurso, a gente passou a desenvolver a tecnologia de acordo com as nossas percepções a respeito da farmacogenética. E em março do ano passado,
nós começamos a disponibilizar o teste que eu vou apresentar aqui para vocês, para todos os psiquiatras e médicos que estiverem interessados em utilizar a tecnologia. Bom, Carol, mais uma vez aqui, muito obrigado, contribuindo com esse slide e os próximos dois. Carol, nossa querida aqui, super entendida em farmacogenética. Bom, a ideia aqui é só dar uma noção para todos que, apesar da farmacogenética ser novidade para quase todo mundo, a primeira vez que vi isso foi em 2011, é um termo que foi cunhado lá em 1959, na década de 50 já tinha um pessoal entendendo lá que tinha pacientes que respondiam ou metabolizavam de maneira diferente os medicamentos. Ali em 1990 surgiu o primeiro periódico de farmacogenética, o Pharmacogenetic Journal, e em 2000 o primeiro banco de dados sobre genética foi fundado e até hoje é a maior referência que a gente tem aqui, inclusive na farmacogenética. Esse aqui é um slide que a Carol nos ofereceu, que é bacana, porque ele demonstra de uma maneira bem prática, através de um exemplo, de um gene de metabolização, que é a CYP2C19, o impacto que ele pode gerar na dosagem sanguínea de pacientes com diferentes genótipos. Então, por exemplo, um paciente aqui que ele é um metabolizador ultra rápido, ele vai ter 42% a menos de estalopram no sangue do que um paciente que é metabolizador normal, e o paciente que é um metabolizador pobre, ele vai ter 6 vezes mais estalopram circulando na corrente sanguínea dele do que o paciente que é metabolizador normal. Ou seja, a gente fica no escuro fazendo tentativa e erro, e esse slide mostra de uma maneira bem clara as diferenças de dosagem sanguínea entre esses diferentes genótipos. Bom, a ideia aqui é mostrar para vocês o que está por trás do resultado de um laudo do jeito que a GNTech faz. O que tem de tecnologia por trás disso, da onde que vêm as informações, como que essas informações são compiladas, não é? Porque eu, quando vi um laudo de farmacogenética a primeira vez, eu não conseguia entender de onde que saíam aquelas informações e ficava meio desconfiadão, estranhando aquilo tudo e tal. E depois, com o aprofundamento, com os anos, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente conseguiu entender bem e o objetivo é ajudar vocês a entender o sentido e a lógica que estão no laudo que nós vamos apresentar. Bom, o fluxo, evidentemente, começa com a solicitação do exame. No nosso caso, o DNA é extraído a partir de um esfregaço de células bucais, que é uma forma mais simples, indolor, pouco invasiva, logística de transporte do DNA mais fácil de fazer. Então, isso é um desenvolvimento tecnológico, né? Algumas empresas fazem a extração do DNA através de coleta de sangue. O DNA é enviado para o laboratório, no caso aqui o laboratório do Einstein, agora nosso parceiro. Esse DNA passa por um processo laboratorial, onde ele é, digamos assim, associado a uma série de reagentes que foi fabricado, no nosso caso, por uma empresa norte-americana chamada Illumina, que eles são os caras hoje no mundo que participam de 90% de todo o sequenciamento genético que acontece no planeta hoje. Então a gente vai lá para a Illumina e diz: Illumina, nós queremos encontrar esses 25 genes, essas 500 e tantas variantes, fabriquem aí para nós os insumos e a placa. E aí a Illumina, depois de alguns meses e muita pesquisa, muitos contratos, uma grana preta passada para lá, para o outro lado, fabrica então esses reagentes, essa placa. O DNA é extraído, colocado nessa placa, nesses reagentes, vai para um equipamento, que é um sequenciador genético, como se fosse uma impressora, assim. Atualmente ele já é bem menor do que antes, que faz então, que procura esses genes que a gente pediu para a Illumina procurar, e essas variantes e tal. Corre 19 horas esse sequenciador, esse processo de sequenciamento, ele lê mais de 1000 vezes cada pedacinho do gene que a gente pede para ele encontrar, e ele então descarrega esses genes brutos num arquivo. Opa, desculpa. Para mim não. Obrigado. Também, obrigado. Eu vou passar aqui para frente então. Ele descarrega todos esses dados
que tem lá um montão de gigas, é um absurdo de informação. Esses dados vão para uma nuvem, eles passam por um primeiro processamento, eles vão, e aí é gerado um arquivo chamado FastQ. Esse arquivo, então, ele é capturado pelo algoritmo e todo um pipeline de biotecnologia desenvolvido pela GNTech, captura esses dados lá da nuvem, faz mais uma compilação, cruza esses dados genéticos com os dados farmacológicos dos 79 medicamentos que nós analisamos e gera o laudo. Então, basicamente, esse é o fluxo de produção de um laudo de farmacogenética do jeito que a GNTech faz. Na nossa versão atual, nós analisamos... Por que eu falo versão atual? Como o Dr. Luiz explicou. À medida que vão surgindo novos estudos científicos, nós vamos incrementando a nossa base de dados, vamos aumentando o número de genes, variantes e medicamentos analisados. Então, nós começamos em março, agora iniciamos esse ano já numa segunda versão, em julho já vem uma terceira versão, então é um desenvolvimento contínuo, baseado sempre na produção de novos papers, estudos e pesquisas e tal. A nossa versão atual, então, ela analisou 5.000 estudos científicos que nós conseguimos associar com os 79 medicamentos que a gente analisa para o sistema nervoso central, desses, associar, aliás, desculpe, com 26 genes e 504 variantes desses genes, não é? Depois, gente, essa aula vai ser disponibilizada através de um link e aí todo mundo vai poder ficar com a aula armazenada e isso, logo em seguida, vocês vão receber o link dessa aula. Bom, e reforçando também aquilo que o Dr. Luiz falou, né? No meu entendimento como médico no consultório e o posicionamento da GNTech como empresa o teste é uma ferramenta, é um exame, é uma informação a mais que nós temos. Nós psiquiatras nunca tivemos oportunidade na nossa vida de ter um exame para nos ajudar a cuidar dos nossos pacientes. Então, todo mundo estranha muito, né? Não sabe o que vai fazer com isso e tal, e aí, com essa exposição na mídia, a gente escuta falar de tudo, né, doutor? Então isso vai substituir o médico, o paciente não precisa mais do médico e de maneira alguma, né? É só mais uma informação que a gente vai ter na mesa e que nós vamos analisar junto com todas as outras informações que a gente analisa. Resultado de neuroimagem, quando possível fazer nível sérico. E a gente está conversando com o pessoal do laboratório aqui, né, Natália, para tentar viabilizar a dosagem de nível sérico de antidepressivos que atualmente a gente não consegue fazer, mas são muito utilizados. Talvez isso seja uma realidade aí nos próximos anos para nós. Boa medicina tradicional, histórico familiar, histórico de resposta a tratamentos anteriores. No nosso caso aqui, que nós gostamos muito do viés psicoterápico, psicanalítico, fatores psicodinâmicos, fase vital, estressores ambientais, etc., mais o resultado do teste farmacogenético, quer dizer. É uma informação a mais que a gente vai ter na mesa. E isso é o que a gente chama hoje de medicina personalizada, que é um jeito novo de fazer medicina que integra as boas práticas da medicina com as tecnologias avançadas. E, em geral, medicina personalizada inclui algum tipo de teste genético também. O resultado o tratamento fica mais rápido, mais seguro, mais eficaz e, em geral, isso diminui custo também. Bom, como o Dr. Luiz já adiantou lá, aqui na quarta página do nosso teste vocês têm essa informação que é para demonstrar de onde que a gente tira os níveis de evidência científica do PharmJKB aqui, não é? Nós temos dos 79, 72 com nível 1 e 2, e depois na discussão a gente vai explicar por que a gente colocou 7 remédios com nível 3. Mas basicamente todo mundo pode consultar e entender de onde que vem a robustez científica dos dados. Essa informação está lá na quarta página do nosso laudo. Bom, dos 79 medicamentos, a maioria são antidepressivos, não é? Mas basicamente a gente abrange as principais famílias de uso corrente. Os medicamentos que não estão aí é porque ainda não apresentam evidência científica suficiente. Esse é o critério. Todos que já apresentam evidência científica suficiente se incluem nesse 79. Acho que na versão do ano passado eram 68 ou 70. E talvez na próxima versão a gente já tenha um número um pouquinho maior. Bom, e aqui nós temos 26 genes, entre eles
10 genes de resposta e 10 genes de metabolismo, ou seja, que vão influenciar em dosagem sanguínea, basicamente. Não são determinados genes, como os mais importantes, a gente já vai ver ali na frente, vão impactar em um maior número de remédios, alguns genes em menor número de remédios. Determinados remédios são impactados por mais de um gene de metabolismo ao mesmo tempo, daí fica uma confusão danada. E da mesma forma acontece com os genes de resposta e toxicidade. E aqui a gente tem uma dica para que vocês possam avaliar entre os testes farmacogenéticos disponíveis no mercado, quais são os de melhor qualidade e os de qualidade, enfim, menor. Quer dizer, a ideia é um teste que ofereça o maior número de genes de metabolismo, o maior número de genes de resposta. Por quê? Porque a diversidade que cada um de nós apresenta em cada um desses genes gera milhões de combinações possíveis. E depois, na sequência, vocês vão ver que é praticamente impossível pegar um paciente que responde e metabolize normal todos os remédios. É muito raro isso acontecer. Todas essas informações, elas têm um único objetivo, que é gerar um laudo. E esse foi um dos grandes desafios. E agora, na última versão, o Dr. Luiz nos deu a honra e o privilégio de poder nos ajudar a desenvolver essa versão final, porque tudo isso que o Dr. Luiz falou lá é uma coisa que quase ninguém conhece. Eu comecei a entender um pouco melhor disso nos últimos anos por conta da necessidade de desenvolver o teste. Qual que é o nosso desafio? É pegar todas essas informações e oferecer essas informações para os médicos sem que eles precisem ser especialistas em genética, sem que precisem perder tempo indo para livro, indo para guideline, manual de psicofarmacologia, interação medicamentosa, etc. Aí, principalmente no começo, né? Hoje eu estou entre 250 e 300 pacientes em tratamento guiado com teste, então, para mim, hoje faz parte do meu dia a dia. Fica bem fácil de usar, mas no comecinho lá gerava, assim, resistência, era difícil e tal. E pegar laudos, se vocês não tiveram oportunidade, existem laudos que vêm com 80 páginas de informação, laudos com 60 páginas, com 30, que tem que ir lá e voltar na última página, enfim, uma confusão danada, desanima. Então a nossa ideia era conseguir mostrar essas informações da maneira mais simples possível, em uma página só, que pudesse gerar uma interpretação intuitiva e imediata, que já ajudasse o médico, mesmo sem experiência nos testes, a poder tomar as decisões a partir desse resultado. Bom, o que a gente fez aqui então? Nós distribuímos os medicamentos em 3 categorias, de acordo com maior ou menor impacto genético que os medicamentos que eles sofrem naquele indivíduo. Então aqui a gente chamou de usar conforme a bula, quer dizer, essa turma aqui vai ter nenhuma ou muito pouca interferência dos genes, tanto na sua metabolização quanto na resposta. E essa turma aqui da legenda amarela e laranjada vão ter uma interferência maior, um impacto maior, que será descrito literalmente através desses numerozinhos aqui ao lado de cada remédio, que estarão explicados aqui embaixo. Então, as legendas são autoexplicativas mesmo. Então, a gente tem 11 legendas basicamente aqui, não é? E elas falam por si. Então, a legenda 1 diz que aquele fármaco tem uma chance de ter uma resposta melhor do que a média, do que a monografia dele responde. A legenda 2, ela diz que esse paciente aqui tem uma chance menor de ter efeito colateral aquele remédio do que consta na bula ou na monografia dele. A legenda 3, ela fala assim, opa, esse remédio aqui, ele sofre influência conflitante de genes de metabolização. Se for um remédio que sofre uma influência do 2D6 e do 2C19, por exemplo, ele pode ser um metabolizador pobre no 2D6 e um ultra rápido no 2C19. Quer dizer, não dá para prever a dose sérica que esse paciente vai fazer do remédio. Como a ideia é que ninguém precisa ser especialista em genética, a gente diz isso através do resultado do nosso laudo. Então, esse remédio particularmente é um remédio que eu fujo dele. A gente nunca sabe que dose que ele vai ter. A não ser que a gente precise muito dele, que já tem a dosagem sérica disponível, e a maioria dos casos ainda não e na maioria das vezes ainda não é o caso.
Aqui a gente tem uma legenda interessante, que é a legenda 4. Depois a gente vai ver ali que tem um gene que chama CYP1A2 e um montão de gente que é fumante vira ultra rápido nesse gene. Então, pacientes que têm determinado genótipo no CYP1A2, se eles fumam, eles vão diminuir a dosagem sérica de muitos remédios. Eu tive um caso assim, de uma paciente que tinha fibromialgia, eu queria usar duloxetina. Eu tinha já com 120 miligramas uma resposta de 50%, 60% de melhora. A gente pediu o teste e ela era ultra rápida, e ela era induzida para ultra rápida porque ela era fumante, ela não queria parar de fumar. A gente aumentou lá para, acho que foi 240 de duloxetina e ela teve uma melhora de 80%, 90%. Então esse é um exemplo bacana. Legenda 5 fala que nível sérico vai estar reduzido, então a gente pode ir em doses acima do que a bula manda, como lá exemplificou o Dr. Luiz. A legenda 6 é o contrário, dose elevada, então se eu quero usar um determinado remédio pelo perfil daquele paciente, porque está funcionando bem, eu vou ter um guia aqui que vai me melhorar a chance de ele funcionar. Depois a gente vai dar exemplos práticos. A gente tem uma legenda ruim aqui, que é a legenda 7, e aí é baixa resposta, quer dizer, esse aqui é um remédio que não vale a pena continuar investindo nele. A legenda 8 também, ela é uma legenda que não é proibitiva, mas ela é um estado de alerta, que ela acende uma luz aqui de alerta, que o paciente vai ter mais chance do que está na monografia dele de ter efeito colateral. E aqui depois a gente vai mostrar os genes de ganho de peso, e aqui a gente está estudando uma maneira de logo em seguida criar um alerta específico para risco de ganho de peso. Então hoje o ganho de peso está perdido aqui nessa legenda, mas loguinho vem uma legenda específica para ganho de peso. O 9 é parecido com o 3. O mesmo medicamento é impactado por um gene de resposta boa e o outro gene de resposta ruim. Então é um remédio também difícil de dar para o paciente. E aqui o 10 e o 11 são sutilezas, quer dizer, quando a gente analisa gene, a gente tem critérios científicos para analisar o peso do impacto dele. Tem determinados genes, tem determinados genótipos que eles ficam pertinho de serem, por exemplo, um ultra rápido ou um pobre, como um 2D6. Lembra aquela discussão que a gente teve? Só que ele não é, mas ele está muito perto de ser. Então a gente diz, atenção, possivelmente esse remédio pode ter uma dosagem elevada ou diminuída. Então vocês vão encontrar muita legenda 10 e 11 no box azul, porque o impacto ali ele é sutil, e aí é importante só a gente mostrar isso para o médico para ele ficar atento. E aí junta essa informação com a clínica do paciente, sempre com a clínica do paciente, ele vai desconfiar ali se essa legenda está dando uma dica ou não. O asterisco diz, cuidado, porque interações medicamentosas podem impactar de uma maneira importante nesse medicamento. E aqui o Dr. Luiz nos ajudou a fazer isso, a gente tem essa cruzinha aqui em cima, ó, que avisa. Esse medicamento está aqui no nosso laudo, porém ele tem nível de evidência 3. Lá atrás, na nossa primeira versão, a gente tinha tomado uma decisão que é, não vamos colocar nenhum remédio com evidência 3. Quando a gente começou a ir para o campo e mostrar para os médicos, alguns medicamentos como o lítio, lamotrigina, o Venvance lá, lisdexanfetamina, enfim, o ácido valproico, não estavam no teste. E aí muitos médicos começaram a se queixar e perguntar por que eles não estavam no teste. A gente dizia, doutor, é que ele tem nível de evidência 3 e tal. Ah, mas não interessa, eu prefiro ter um nível de evidência 3 do que nenhum. E aí muitos médicos começaram a dizer isso para nós, o nosso pessoal de campo começou a trazer essa informação, e a gente sentou lá na mesa e agora a gente vai fazer. Então a gente resolveu atender esse pessoal que prefere ter uma evidência fraca do que não ter nenhuma, mas a gente pensou, então vamos avisar. Então esse remédio está aqui, tem evidência 3, e aí o médico decide se ele vai valorizar aquela evidência ou não. Eu particularmente olho para a evidência, olho para a clínica. E é incrível, porque às vezes a gente vê mesmo uma evidência fraca se manifestando claramente ali naquele caso, e outras vezes não. Então, foi a solução que nós demos, né? E essa outra questão aqui, ó, de escrever os remédios em cores diferentes, ela veio porque o nosso laudo, na versão anterior, era assim, ó. Todos os remédios tinham a mesma cor.
E aí a gente conversava, né, doutor Luiz? Mas então, tem um monte de remédio aqui no Usar Conforme a Bula que tem informação menos robusta do que outros que também estão aqui e está todo mundo aí na mesma turma. O que a gente faz com isso? A gente demorou uns 2 meses, eu acho, né? E conversamos e tal, vai para lá, olhamos nossos laudos e a gente encontrou a seguinte solução. O que a gente faz? A gente diz que os remédios escritos em verde, eles sofrem influência de genes relacionados à metabolização, resposta e toxicidade. Ou seja, aqueles remédios que estão escritos em verde, eles apresentam literatura científica de genes de resposta, metabolismo e toxicidade. Então o nosso teste mostra isso para vocês. Aqui tem uma informação robusta. Esses são os remédios que a gente consegue alcançar essas 3 áreas de atuação de impacto genético. Alguns medicamentos não apresentam ainda literatura científica em relação à resposta e toxicidade, por exemplo, só em relação à metabolização. E a gente diz isso também para vocês. Ó. São os medicamentos que estão escritos em azul. Então, quando vocês veem um medicamento escrito em azul, o que a gente está dizendo para vocês, doutores? Desse remédio aqui, a gente não sabe ainda de resposta e toxicidade. A gente só sabe de metabolização. Então, fiquem atentos. Mas a gente não sabe por quê? Porque a ciência ainda não sabe. A gente já teve casos de que em 6 meses um remédio de azul passou a ser escrito em verde. E aqui também é sempre um desenvolvimento contínuo. E tem outros casos em que a gente não tem informação científica sobre metabolização, mas a gente já tem de resposta e toxicidade, que são os remédios escritos em cinza. Então essa foi a solução que nós encontramos e a gente conhece, se não todos, mas quase todos os testes que são feitos nos Estados Unidos e na Europa e tal, e foi a maneira mais, eu acho, mais bacana assim, que a gente conseguiu, mais fácil e mais rica de colocar essas informações todas na primeira página. E até de colocar essas informações, porque a maioria dos testes que a gente conhece não traz esse nível de detalhamento. Bom, então aqui nós temos, só para dar um exemplo assim, a 2D6. A 2D6 ela é responsável por quase 40% de todos os remédios que atuam no sistema nervoso central e quase 80% de todos os remédios que a gente pode tomar na vida, quer dizer, então isso fala por si. E 30% aproximadamente das pessoas, de nós vamos ter alguma alteração em 2D6. A maioria vai ser metabolizador intermediário, desculpe, que vai fazer uma moderada elevação de dosagem sérica. Um pessoal ali entre 5% e 10% vai ser metabolizador pobre, uma significativa elevação de concentração sérica, e uns 5% aproximadamente metabolizador ultra rápido. Aí vamos lembrar lá daquele slide do estalopram, que é 2C19, mas é mais ou menos essa lógica. Então, assim, é muito difícil ficar no escuro, né? 30% do pessoal vai ter problema em quase 40% dos remédios que a gente vai prescrever. Da mesma maneira, a 2C19, os dados, os genes que não apresentam esses dados de incidência na população é que ainda não apresentam um N em estudos que possam estatisticamente ser extrapolados para a população. Então faz um cálculo estatístico lá, eu não sei explicar direito, mas não dá para a gente extrapolar ainda, mas a gente sabe aqui, ó, que 1 a 3% das pessoas em 2C19 vão ser pobres, quase 30% intermediário e ultra rápido perto de 5%, que é um montão de gente. Aí pegam lá um paciente que é ultra rápido em 2C19 e em 2D6, os remédios que são impactados pelos dois basicamente não chegam no cérebro, né? E se a gente não sabe disso, a gente fica lá testando, ajustando dose durante várias semanas e tal. E assim, gene a gene. Esse aqui é o 1A2. Quase 40% das pessoas que fumam vão ser metabolizadoras ultra rápidas nesse gene. Então, é muito interessante assim, ter isso em mente. E a ideia aqui não enfim, poluir a cabeça de ninguém, porque depois todo mundo vai poder ler isso aqui com calma, mas é só dar a noção da frequência com que essas alterações acontecem e imaginando que cada um de nós vai ter, independentemente do genótipo lá do 2D6, o outro em 2C19 e assim por diante, quer dizer, como eu disse lá no início, o número de combinação
de genótipos de milhões, se a gente fizer cálculo, né? Por isso que é quase impossível pegar uma pessoa que responde e metaboliza normalmente a todos os remédios. E aqui a mesma coisa com a turma de resposta e toxicidade. Então aqui tem a relação dos genes de resposta e toxicidade e os medicamentos que eles impactam. Eles impactam pela literatura, tá? Que é o que a gente falou. Teoricamente impacta muito mais que isso. Só que o que tem na literatura, o que foi estudado, é isso. Mas o racional diz, não é o Guedo, não é a Genentech que está falando, o racional diz que aqueles lugares onde está a Conte, provavelmente deve ter outras alterações em outros remédios que ainda não foram testados. E isso vai vindo com o tempo, claro. Por que o Dr. Luiz está falando isso? É porque a gente usa bastante e a gente fica lá, mas esse cara aqui é todo ferrado para responder a inibidor seletivo de serotonina, de recaptação de serotonina. Mas a sertralina, como a gente não sabe ainda a resposta da sertralina, porque não tem estudo, ela está lá no azulzinho, né? E agora? A gente usa, não usa, a gente sabe que a molécula da sertralina não é exatamente igual a dos outros, o encaixe é diferente, tem um montão de coisa aí para estudar. Mas na prática, eu particularmente já tive casos de gente que não responde bem a alguns, ao estalopram, por exemplo, e respondeu bem a sertralina, que deu certo, mas tive um montão de casos de gente que não responde bem àqueles grupos mais estudados dos inibidores de recaptação e não responde bem a nenhum outro da mesma família. Então, é bacana ter essa informação em mente e ficar atento. E aí a ideia é errar menos, como o Dr. Luiz falou lá atrás, né? E aí a gente tem os nossos genes aqui do ganho de peso, né? Que é o HTR2C, que ele impacta praticamente todos os antipsicóticos atípicos aqui, né? E depois a gente tem um outro gene aqui também, de ganho de peso, que é o MC4R, que também pega o olanzapina. Então, pega um paciente que tem alto risco de efeito colateral nesses dois genes, ele tomou olanzapina, é quase de certeza que ele vai engordar, assim como esses outros antipsicóticos. Então, como eu disse, a gente loguinho vai criar uma legenda específica para ler. Hoje ele está na legenda 8, né, que é o aumento de risco de ganho de peso, mas a gente vai criar uma legenda específica para alertar sobre o risco de ganho. Desculpa, a legenda 8, aumento de risco de efeito colateral em geral, e nós devemos criar logo uma legenda para alertar sobre o risco de ganho de peso especificamente. Isso é bem documentado já. Então, só uma coisa, para ver, volta ali, Gui. Aquele, ó, o SLC6A4 que eu estava falando. Tem estudos que não dá nível de evidência, mas que é individual, que você fala, quando você está com um paciente complicado, que mostra que longo, quer dizer, o curto, que teoricamente é ruim para alguns inibidores seletivos, tem uma resposta melhor para a imitazapina. Por quê? Só Deus sabe, né? Mas tem alguns estudos que mostram isso. Então, aquele negócio, quando mesmo com o exame de genética, você ainda está de frente de um caso complicado, que você já tentou várias coisas, é o que fala, ainda dá para ir além. Vocês vão ter esses dados, que é o que você tem uma robustez mesmo, assim fala. Então, vamos seguir isso aí. Mas às vezes, mesmo quando já está, ou você tem um nível, uma tabelinha azul minúscula, você vai ter que escolher algum da tabela amarela, né? E aí começam as complicações. Aí, né? Pois é. Mas assim, pelo menos, isso na verdade é o nosso dia a dia sem o teste já, né? É isso que é interessante, porque na verdade a gente já faz isso e sempre fez isso na vida. Só que a gente fez no escuro. Agora, pelo menos tem uma informação objetiva aqui que, em alguns casos, vai nos dar uma evidência bem robusta e outras, no momento atual, uma indicação possível e a gente vai se virando melhor, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de caso clínico. Deixa eu ver aqui qual que é o paciente. Eu já sei. Já deu os 30? Então, vamos passar aqui, vamos para os outros casos que são... Bom, aqui a gente tem a primeira página do teste, né? E depois vocês... Todos já folhearam um teste físico? Acho que a gente vai distribuir no final para todo mundo. A gente tem exemplo de laudo? Não. Não veio. Mas depois... a gente envia para o... A gente envia por e-mail depois exemplos de laudo, né? Então, a gente tem uma primeira página, depois a gente tem as páginas seguintes, que são as descrições dos genes, com seus genótipos e fenótipos, e aqui a descrição de cada um. Aqui a gente tem um caso, esse é um caso de uma moça, 30 anos, e ela vinha tomando
ela vinha tomando estalopram e ela estava respondendo bem. E eu sempre, quando eu peço o teste, eu não fico esperando chegar o resultado, eu já começo a trabalhar e aí quando chega a gente calibra, né? E ela teve uma resposta boa ao estalopram, ela estava em psicoterapia semanal e tal. E depois que chegou o resultado do teste, a gente foi lá olhar e o estalopram dela mostra boa resposta, dose sérica alta e chance de efeito colateral maior. E de fato, ela estava respondendo bem com 10 miligramas. Só que quando eu vi esse 8 aqui, que é o aumento de risco de efeito colateral, e ela nunca tinha se queixado para mim. Aí eu comecei a perguntar para ela, esse resumo da história. Ela estava com diminuição de libido, anorgasmia, sonolência e aumento de apetite. Nunca tinha me falado, porque ela não tinha associado com o remédio. Bom, a gente trocou por um outro remédio aqui, que no caso foi a desvenlafaxina, que ela também tem uma boa resposta. Bacana. Os efeitos colaterais desapareceram e ela ficou feliz da vida e eu também. Então, quer dizer, ela nunca tinha se queixado. Ela estava tomando remédio, tinha quase 3 meses depois que ela fez o teste. O teste me alertou e melhorou a vida dela. Aqui é a 2ª e 3ª página, depois isso aqui dá para todo mundo olhar em detalhes, né? Esse paciente aqui é interessante. Ele é um senhorzinho portador de um TAG com um montão de outros sintomas de ansiedade, ataque de pânico, ele tem um intestino irritável e tal. Gente fina que não pode mais. E ele então... Vamos ver aqui, desculpa. Isso. Aí então, ele já tinha... portador do quadro há mais de 20 anos, né? E ele chegou, eu comecei a dar um Lexapro para ele, só que ele fazia sempre um montão de somatizações, paciente complicado para tomar qualquer tipo de remédio. O que eu fiz? Eu comecei com Lexapro em gotas para ele. Comecei de uma gotinha e psicoterapia semanal, nas primeiras 8, 12 semanas mais ou menos. E beleza, ele foi indo e foi melhorando e foi evoluindo bem e depois chegou o resultado do teste, né? E aí realmente deu sorte lá. Além de ser uma indicação clássica, o Lexapro estava com boa resposta e dose sérica baixa. E o que ele me contou? Que há 8 anos atrás, quando ele foi no psiquiatra a primeira vez, o cara deu o Lexapro para ele quase morreu, né? De tanto efeito colateral que ele teve na vida, com meio comprimido. Ou seja, não dava para ter efeito colateral, porque esse meio comprimido não chegou nem perto lá da maioria dos neurônios dele. Era puramente psicossomático, a má resposta dele. E como é esse caso, o mais emblemático que eu tive foi uma moça que estava em psicoterapia por uma dificuldade de relacionamento e tal. Ela fez um episódio depressivo e a gente precisou começar a dar antidepressivo para ela. E aí eu dei um Pristiq. Primeiro dia, liga ela para mim, tô vomitando e caí de cama tonta. Opa, não quero mais tomar esse remédio. Beleza, vem cá, para de tomar e vem para cá semana que vem. Lexapro, uma gota. Tô vomitando, caí de cama tonta. Opa, para tudo. Vamos pedir um teste. O que chegou no teste? Pristiq. Veio por aqui, normal, quer dizer, a chance de ela ter tido aquele efeito colateral naquela intensidade era praticamente nenhuma. E o mais incrível, o Lexapro dela dava dosagem sanguínea, ela era ultra rápida. Quer dizer, aquela uma gota que ela tomou jamais chegou perto de um neurônio dela sequer. Quer dizer, só que o Lexapro dava baixa resposta para ela também. A gente olhou o resultado do teste, analisamos, conversamos lá mais uma sessão, ela ficou tranquila, voltou a tomar o Pristiq, está tomando 100 mg há 3 anos, assintomática. Então, esse é um outro tipo de efeito que dá o teste. Quando dá a informação e o paciente vê aquilo que é concreto, se trabalha bem com ele ali psicologicamente, é uma beleza e pode ajudar um montão de gente, principalmente esse pessoal que somatiza muito, né? Essa aqui é uma senhorinha que eu atendi agora, estou começando a cuidar dela. Super deprimida, é um caso grave, assim, chegou tomando Pristiq, chegou tomando 225 de Effexor. O médico que cuidou dela antes de mim pensou que tinha que aumentar mais a dose, então trocou por desvenlafaxina, porque ela estava com muito efeito colateral. Ele só trocou por desvenlafaxina para tentar aumentar mais a dose. E aí chega o resultado do teste,
Baixa resposta venlafaxina com alta dose sérica. Quer dizer, ela estava lá com, acho que era 150, cheia de efeito colateral com baixa resposta. E o pior, a desvenlafaxina com baixa resposta também. Agora, essa aqui é uma senhorinha difícil de medicar, tá vendo, gente? Ó, tem vários medicamentos de baixa resposta e ela é uma metabolizadora pobre. Então, ela faz muita dosagem sérica alta aqui e ela tem um pouco de sintoma doloroso também. O que eu fiz? Eu fui ali na doloxetina, pedi para comprar o original, pedi para ir na farmácia de manipulação e fazer cápsula de 5, 10, 15 e 20 e 25 miligramas. E aí comecei com 5 na primeira semana, 10, 15, eu estou em 20, ela não fez efeito colateral ainda e começou a melhorar semana passada. Porque aqui eu precisava usar um remédio que era do perfil dela, só que o que o teste me diz? Como ela está aqui no laranja, por que tem remédios com 6 aqui no amarelo e 6 no laranja? Porque aqui ela tem uma probabilidade de fazer uma dosagem sanguínea muito alta. E aqui é moderadamente alta. Por isso que eu fui lá e comecei hidroxetina com 5 miligramas para ela. Porque provavelmente a gente não tem como dosar no sangue. Mas o teste mostra que ela deve fazer dose sanguínea bem maior do que o esperado, portanto a chance de fazer efeito colateral é mais alta. Então eu me verei dessa forma. Vamos recapsular, faz dose bem baixinha e começa devagarinho. Olha aqui, ela é pobre em 2D6 e em 2C19. Ó. Por isso que ela faz aquelas dosagens sanguíneas tão altas em muitos remédios. Obrigado aqui para o Dr. Daniel e para a Carol também, que nos ajudou na elaboração dessa aula. Muito obrigado, gente. Bom, a ideia é a gente sentar um pouquinho aqui, o Dr. Luiz, e aí bater um papo com vocês e o que nós tentamos fazer? Nós tentamos oferecer, sempre na versão atual, o máximo que a ciência nos oferece de informação hoje. Então, claro, a ressonância magnética, quando surgiu, ela não era tão precisa quanto é hoje. E assim por diante, a gente tem vários exemplos em outras especialidades médicas, e aí trata-se de tecnologia. O primeiro iPhone não era tão bom quanto esse agora, e por aí vai. Né? Então, o que nós tentamos é oferecer o máximo que as informações atuais nos permitem da maneira mais completa possível. Aqui eu não estou para falar, né? Eu não sou sócio de Genitec nem nada, então eu não estou para falar de empresa. Mas o que eu acho que é legal você sempre avaliar. A técnica foi utilizada para fazer análise. Então, por exemplo, você pode ir pelo PCR, que você vai analisar um lugar da sua fotografia. Você pega um lugar e vai analisando lugar por lugar. Ou você pode sequenciar uma grande quantidade, sequencia o gene todo. O que é interessante disso, que é o que a Genitec está fazendo, porque podem aparecer alterações que hoje a gente não conhece, mas que vão ir para o banco de dados, e eu tenho essa análise já feita, eu não preciso ressubmeter, porque se aparece, olha, eu mirei ali a estrada está esburacada, mas e se a gente descobrir que existe um outro buraco microscópico ali, e eu não olhei para ali, eu vou ter que reexaminar. Então o que eles falaram é verdade, uma vez que você avalia, o seu gene, o seu DNA não vai mudar. O que a gente tem são processos epigenéticos, que é uma outra história, que é você fazer ativação e desativação de algumas regiões do seu DNA, mas que o seu DNA mesmo lá está lá. Então o que você avaliou está avaliado, o que eles falaram está correto. Mas o que eu posso ter hoje? Dados novos que vão aparecer, que eu já tenho colhido o seu material e eu posso simplesmente reanalisar com essas informações novas. Sim. E isso eu acho muito legal. O que a gente faz? A técnica de PCR, como o Dr. Luiz explicou, ela só vai naqueles endereços específicos que a gente está buscando. Nós utilizamos a tecnologia chamada de NGS, Next Generation Sequencing. A gente analisa o gene inteiro. E todas as variantes que nós encontramos, a gente registra, mesmo as que ainda não apresentam conexão com literatura científica. Daqui a 6 meses, surgiu uma literatura científica sobre aquela variante que a gente encontrou no seu paciente, ele vai receber lá um e-mail da Genitec dizendo que tem uma atualização para fazer. Então é dessa maneira que a gente trata. E por isso que a gente não usa o PCR e vai lá nos Estados Unidos e demorou quase um ano para poder desenvolver a nossa placa, porque a gente queria utilizar o NGS, que é a tecnologia mais avançada de todas que permite essa análise. Por exemplo, a análise do CYP2D6 que a gente faz,
A gente não viu nenhum outro teste, nem entre os americanos. A gente analisa e busca mais de 150 variantes só na CYP2D6. Quer dizer, então, mesmo as que a gente acha que não estão listadas aí, quando surgir a correlação, a gente vai avisar. A gente se preocupa muito em entregar o genótipo do paciente o mais fidedigno possível, né? E alguns laboratórios, quando eles não buscam, eles botam lá estrelinha 1, é normal. Né? A gente coloca lá estrelinha 54, sei lá, isso nem tem significado científico, mas o paciente sabe que é estrelinha 54. Futuramente, quando surgirem estudos correlacionados a essa variante específica, ele vai saber que o genótipo dele é aquele ali. E então, aí, a gente vai poder fazer atualizações dos resultados. Muito bem, e aí nós adotamos uma prática, e o Dr. Luiz é usuário frequente dessa prática, que é a seguinte: todos os pacientes que já têm um teste de outro laboratório, esses testes que só pegam 5 CIPs com poucas variantes, e que estão tendo dificuldades nos seus tratamentos, se eles nos enviarem o laudo comprovando que eles fizeram o teste e nos provarem o preço que eles pagaram no teste, a gente entrega um teste nosso para eles pela diferença só do preço do teste primeiro que eles fizeram para o nosso teste, que é uma forma que a gente tem de prestigiar o pessoal que acreditou na tecnologia lá atrás e também de contribuir com o aumento do nosso banco de dados. Então, se vocês tiverem pacientes que têm esses testes mais simples e quiserem fazer, vai que ele pagou lá 2.000 pelo teste, a gente vai cobrar dele 1.800, que é a diferença para o nosso teste. Isso eu pedi porque eu estava num impasse real. Eu tinha pacientes que já há um tempão avaliaram, tinham alterações X, mas que aquelas alterações em dia já tinha esgotado tudo que dava para fazer com aquilo e eu continuava com problema. Então eu também falo, como é que eu vou ter a cara de pau de chegar lá e falar, vai fazer outro exame de genotipagem? E aí foi um jeito que a gente encontrou de resolver o problema, né? Assim, eles não ganham nada com isso, eu ganho, né? O paciente ganha e eles aumentam o papel. Ou eles ganham. Não, a gente ganha porque o paciente melhora. Deixar a gente feliz. Né? O nosso propósito é melhorar a vida dos pacientes, né? Então, o propósito maior é oferecer uma ferramenta que realmente ajude as pessoas, né? Então, deixa eu falar de uma necessidade médica. Eu peguei um caso ontem de uma moça bipolar e que tem é a terceira pessoa que eu trato da família com bipolaridade e só respondem ali. Eu já tentado primeiro várias outras coisas, eles respondem muito bem ali. E ela quer engravidar. Então vem todo, e são casos graves. Você esqueceu de tomar remédio, um dia, 2 dias, apresentou sintoma, sabe? E aí veio com quem eu substituo, eu vou ter que deixar de amamentar. E aí, bom, eu encaminhei para vocês, que eu quero ver se dá para substituir com algum coisa. Que bom. Enfim, vocês têm alguma coisa assim, gravidez? Olha, eu na minha prática eu já tive casos de mães que estavam muito sintomáticas para depressão e precisavam tomar antidepressivo, não estavam mais para ficar sem, né? E aí a gente sabe que a fluoxetina lá é mais segura e tal, e a gente pediu o teste para saber como que a fluoxetina ia se comportar. Então a gente descobriu que no caso aquela moça lá era metabolizadora pobre, e foi bom porque a gente começou com uma dose bem baixinha de fluoxetina, ela não teve problema de efeito colateral, tomou a gravidez toda. Eu tive um outro caso de uma moça que estava amamentando e não queria começar a tomar antidepressivo, e aí a gente vai lá pro livro, olha fluoxetina, sertralina, e falou, tem um teste aqui que pode nos ajudar a decidir. Agora, recente. Só que o problema é que ela respondia mal a todos esses remédios que dá para usar com alguma segurança na amamentação. Porque ela decidiu, parou de amamentar e começou a tomar remédio. Mas valeu a mãe sem depressão dando lã do que a mãe amamentando deprimida, né? E foi uma opção que ela tomou e foi bem legal, porque eu não precisei nem argumentar. Ela decidiu, uma mulher bem esclarecida e tal. Então ajudou desse jeito. Ela viu que não ia adiantar o sacrifício dela, na verdade. Ela ia tomar fluoxetina, ia ficar ruim igual. E então ia ser uma mãe pior, digamos assim. No seu caso, assim, você falou do lítio, assim, você está numa situação difícil, é fato. A literatura hoje já começa a contestar essa questão, né,
que monocrática não pode usar o lítio, então já começam a aparecer algumas evidências, então tem o risco maior de uma formação cardíaca, fato. Se você puder em algum momento substituir por neurolético de segunda geração, aparentemente é melhor, então avaliar algum que faça nível sérico bom e que tenha boa resposta, né? Aí eu já nem me preocupo tanto com efeitos colaterais, é só responder. E lembrando sempre, você toca às vezes por neurolético de segunda geração, que seja um pouco mais seguro na gravidez, em alguns casos, e lembra do ECT como opção. Né? Sim, porque daí vai ser uma opção que acho que tem que dividir com ele, né? Porque exatamente, é complicado, né? O que o teste vai te ajudar é isso, desde que seja decidido que vai usar remédio, ele vai te ajudar a usar o remédio tem que vai ter indicação melhor. Mesmo assim, dependendo da gravidade, principalmente que pega de surpresa, né? Agora uma planejada dessa ainda dá pra... Essa tá... É isso, faz a avaliação, vê, testa antes e tá tudo bem, vai que vai. O número de evidência que vocês escolheram, ABC, 1, 2, 3, pelo que vocês basearam? Absolutamente não foi pelo Oxford, né? Pelo nível de evidência de Oxford. Foi pelo PharmGKB, aquela referência que está lá. Então, que é o maior banco de dados de genética do mundo. PharmGKB é assim, ó, todos os grupos de genética, privados, públicos, periódicos, grupos autônomos, consórcios de genética, todo mundo deposita, digamos assim, os seus dados lá, porque qual que é a ideia do PharmGKB? É melhorar a ciência. Então, hoje, eles são a referência internacional em genética, então, basicamente, eles que determinam essa metodologia, não somos nós, na verdade, né? A gente pega essa metodologia deles, que são referência internacional. Vale a pena, se entrar agora PharmGKB lá, .com, você vai ver um site muito fácil, ele vai falar os guidelines, aí você põe lá estalopram, ele vai falar, estalopram tem esse gene por causa desse estudo, então é uma coisa bem transparente. E não tem nada de empresa, é o que ele falou. Não, é neutro. É neutro. É público, todo mundo se tem... beneficia ou se prejudica. Exatamente, aquela informação que está lá. E especificamente o que a GNTech oferece. Qualquer um de vocês pode ligar lá e vai ter um especialista que em geral tem doutorado ou pós-doutorado na área, que vai poder dar uma aula de genética personalizada via Skype, da duração que vocês pedirem, no horário que vocês quiserem, que vai enviar estudo científico, enfim, é um parque de diversão para quem quiser se aprofundar. É só ligar lá e vai ter gente para atender todo mundo a qualquer hora. Então, a ideia é mostrar um laudo bem fácil, porque para o pessoal que não quiser, não tem tempo, enfim, se aprofundar muito, não precisa. Mas quem quiser se aprofundar, é só telefonar que estaremos lá à disposição. Sempre que o médico recebe um laudo também, ele é acompanhado dessa ligação do nosso especialista, né? Principalmente nos primeiros casos, os primeiros laudos, então sempre vem essa ligação, esse call acompanhado para ajudar a esclarecer todas as dúvidas, enfim, a gente tem esse acompanhamento muito forte para o médico. Gente, obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.